Opa, shalom, irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashi e do nosso Pai Yahua. Eu peço desculpas pelo horário que eu tô postando o vídeo, tô meio esgotado fisicamente, mentalmente, mas não é nada que eu não consiga suportar, né? Como a própria palavra diz, que o Criador não coloca nenhuma carga que a gente não consiga suportar. Bom, o tema do vídeo de hoje, na verdade, era para ser abordado um pouquinho mais para frente. Mas como eu sinto que esse é um tema muito pertinente, muito recorrente no nosso dia a dia, ainda mais depois daquele último vídeo que eu postei, da pregação que eu fiz há 2 anos atrás, é um vídeo que vai acabar complementando esse aqui, porque hoje eu tenho um pouquinho mais de compreensão sobre esse tema e eu gostaria de que vocês ouvissem e fossem edificados com essa palavra, que é sobre não abusar da misericórdia do Criador, não tratar o Criador como um tolo. Porque é como uma irmã comentou lá no último vídeo, que a gente vive uma das, se não a geração mais rebelde contra o Criador. É uma geração que já não sabe o que é certo e o que é errado, que relativiza tudo, que acha que tudo é subjetivo, tudo é questão de opinião, tudo é questão de perspectiva, vazios de mente, vazios de coração e pior, se acham donos da razão, donos da moral e acusam os outros, né? Principalmente a gente que não nos sentimos melhor do que ninguém, acusam a gente de sermos melhores de nos acharmos melhores do que os outros. Ai, é tolo falando tolice. Não me surpreendo. Isso não se surpreende. Isso não se surpreendo com isso, perdão. Mas o que me deixa muitas vezes chateado não é nem os tolos falarem essas coisas. É os crentes adotarem essa postura. Essa postura de, não existe certo e errado. O que já é absurdo, né? A Bíblia claramente é um livro de certo e errado. E mesmo assim dizem, mas o pior não é nem eles, porque pelo menos os ímpios, eles não depositam e não colocam a culpa no Criador, né? Porque eles nem acreditam no Criador. Eles blasfemam sem saber que estão blasfemando. Mas o pior é o crente que fala, Deus tem misericórdia, Deus me entende, Deus em isso, Deus aquilo. Mas o pior é, Deus conhece meu coração. Isso para mim é atestado de uma pessoa que nunca leu a Bíblia, é uma pessoa uma pessoa que não conhece o Criador e é uma pessoa que não entende o Evangelho. Por quê? Porque a palavra, ela nunca fala bem do coração carnal, do coração do homem carnal. A palavra sempre fala mal do nosso coração antes da conversão. Que inclusive eu vou fazer um vídeo de 1 Samuel 16 explicando o que o Criador quis dizer naquele momento, tá? Mas isso é um vídeo que vai sair mais pra frente. E eu acho que a passagem áurea, acho não, né? A escritura fala, né? A passagem áurea que fala do coração é Jeremias, se eu não estou enganado, ou é 13 ou é 17, perdão. Jeremias 17 que fala que enganoso é o vosso coração, quem o conhecerá? O coração é enganoso. O coração é sempre voltado para o mal. E por que eu tô... E isso vai se conectar diretamente com o capítulo que eu quero trazer para vocês, que é Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas tais coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo do Criador é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Que coisas? As coisas que Paulo abordou no capítulo anterior. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e pensas que te livrarás do juízo do Altíssimo? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Yahweh é que conduz ao arrependimento? Pesado, né, irmãos? Pesado, né? O que Paulo está querendo dizer aqui? É exatamente o que eu estou dizendo, exatamente o que eu abordei naquele vídeo e é exatamente o que muitos crentes e muitos irmãos estão entendendo agora, estão entendendo hoje.
As pessoas estão abusando, estão desprezando a longanimidade, a misericórdia, a paciência e o amor do Criador. Lembram-se que eu falei daquele vídeo? Lembram-se do que eu falei naquele vídeo sobre o crente, refutando aquela ideia de que o crente que acredita na predestinação é um crente é um crente soberbo? Ou que faz a pessoa ficar soberba? Se enquadra perfeitamente nisso aqui. Porque muitos crentes, por acharem que têm a fé verdadeira, ou porque são salvos, ou porque são eleitos, podem sair pecando à vontade, podem sair pecando com zero consciência do pecado, podem, e pior ainda, dizer, Deus conhece, Deus me perdoa, eu sou filho de Deus, Deus conhece meu coração, Ele vai me perdoar. Como se a qualquer momento o perdão fosse concedido, né? Sem arrependimento. Parabéns os que pensam assim. Vocês estão fazendo exatamente o oposto. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão dando um exemplo do que vocês estão blasfemando o nome do Criador perante os gentios. Os gentios blasfemam o Criador por causa de vocês, como Paulo também vai falar. Porque vocês sabem que esse não é o caráter do Criador. Sim, o Criador ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é paciente. Paciente e longanimidade é a mesma coisa, né? Mas é para facilitar também. Ele espera, ele determina o tempo do arrependimento, ele determina tudo que há nesse mundo, mas ele também é exigente. E ele exige que nós tenhamos uma postura correta, uma postura disciplinada, uma postura ilibada na medida do possível. É claro que a gente não vai ser 100% disciplinado, ilibado, imaculado todo o tempo. Na verdade, imaculado a gente nem é, né? Só depois da glorificação. Então nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente acredita. Eu vou dar um exemplo para ilustrar muito bem como é que as pessoas abusam da palavra do Criador. A questão do Shabat. Eu vejo que muitas pessoas, eu entendo, até porque eu faço parte dessas pessoas também, que não conseguem guardar o Shabat por questão do trabalho. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, é muito difícil você guardar o Shabat porque a gente acaba tendo uma escala. Mas existe uma diferença entre o Criador entender a situação em que você se encontra, mas você mesmo assim está se esforçando para agradá-lo, você está se esforçando, tentando encontrar uma alternativa para fazer a vontade dele, e o crente que se acomodou e disse, Deus entende, Deus tem misericórdia, ele vai entender, enquanto você não está se esforçando para agradar o Pai. Quem você acha que está fazendo a vontade do Criador? O que, por alguma circunstância, não está conseguindo cumprir a vontade do Pai, mas ele está se esforçando, buscando ao Pai e tendo fé para encontrar alternativas para que ele possa agradar ao Pai, ou o crente que se acomodou e fica brincando com a longanimidade do Pai? Isso que eu estou dando exemplo do Shabat, tá? Que, para quem não sabe, o Shabat ele é muito importante, tanto na Escritura, tanto que o próprio Messias fala, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ou seja, o dia do Criador, o dia do Messias é o sábado. Para vocês verem a importância. Mas isso não se aplica apenas ao sábado, isso se aplica a muita coisa. Quantos crentes por aí não estão usando essa desculpa para ir para baladas? Ou quantos crentes também, com essa mentalidade, também não tiram aquela passagem de Salmos 23, que fala, ainda que eu ande pelo vale... Vate foi difícil, hein? Perdão, gente, que eu tô com um pouco de sono, mas... levem. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada temerei. Aí a pessoa acha que Davi tá falando que, eu vou andar pelo vale da morte de forma consciente porque eu sei que o Criador vai me livrar. Parabéns, hein? Foi com essa mentalidade que Davi fez o que fez, apesar de que quando ele escreveu esse salmo ele não tinha feito o que tinha feito. Não, gente, Davi está fazendo como é que eu posso dizer? É que tem uma palavra na língua portuguesa, não é uma prosopopeia, é um exagero. Ele está falando, ainda que eu ande pelo vale da morte,
Ou seja, ele está dizendo que a fé dele é tão grande, a confiança do Criador é tão grande que ainda que ele ande pelo vale da morte, que ele tenha que passar pelo vale da morte, ele não vai ser contaminado. Mas não quer dizer que ele vai para o vale da morte. Mas tem muito crente que acha que é o Superman, a Mulher Maravilha, que pode estufar o peito, ó. Vem pecado, vem, porque eu te enfrento. E aí se mistura, aí quando percebe que tá entrando na lama do pecado, aí fala, Deus entende, porque eu tenho fé no meu coração, e ele entende que eu tô sujo e tal, mas eu não quero. Ou seja, sabe que tá sujo, mas não quer se limpar. Sabe que tá sujo, mas não quer se limpar. É esse tipo de crente que também a gente tem, é o que mais dá trabalho de exortar, inclusive. Então, irmãos, a mensagem que eu quero trazer é: não abusem da misericórdia do Criador. Eu já fiz isso no passado e eu não me dei bem com isso. Não me dei bem com isso. Eu colho frutos disso até hoje. E se for da vontade do Pai, que isso passe. Mas se não for também, tudo bem. Tudo bem. Que antes seja feita a vontade dele. Mas não abusem da misericórdia do Pai. Não deixem de ouvir a voz da correção. Não deixem de ouvir voz de repreensão. A voz da exortação. Não importa que venha de um irmão que fale de uma forma um pouco mais, um pouco mais severa. É como o provérbio diz, né? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, irmãos, não abusem da misericórdia do Criador. Porque quem faz isso está demonstrando que não conhece o Pai, porque está brincando de forma consciente com algo que é puro, com algo que é santo, com algo que é separado, que é o amor, porque já não merece do Pai, né? Porque já não merecemos esse amor, já não merecemos essa misericórdia. E aí quando nós temos isso, nós desprezamos, nós simplesmente tratamos como se não fosse nada, como se não fosse um diamante bruto, como se não fosse algo mais valioso do que um diamante bruto, era isso que eu quis dizer. Como se não fosse algo mais valioso do que até a nossa própria vida. A nossa vida só tem valor porque ele deu valor pra gente, porque ele respirou, deu o sopro de vida nas nossas narinas e hoje a gente tá aqui pregando o evangelho, falando eu te amo para a pessoa que a gente ama, para as pessoas, até para quem a gente não, até mesmo para quem não ama a gente tá falando eu te amo, fazendo bem, tentando fazer o bem, na medida do possível. Então, eu repito de novo, não abusem da misericórdia do Criador. Se esforcem para fazer a vontade dele, mesmo que doa, mesmo que a carne diga para você ir para a esquerda ou para a direita, mantenham sempre-se no caminho reto. Porque é só os que andam pela porta estreita, pelo caminho reto, que herdarão o reino dos céus. Não o que vai para a esquerda, nem o que vai para a direita. E é isso, irmãos. Eu espero que essa palavra edifique vocês. Fiquem com o Criador. E podem me cobrar para fazer vídeo mais cedo, tá? Porque às vezes eu preciso ser um pouquinho cobrado, porque nesse aspecto, meu Deus, eu tenho que me corrigir. Mas é isso, meus irmãos. Eu espero que o Criador abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Messias. Até mais tarde.